Sejam todos muito bem-vindos. Nessa videoaula eu vou abordar sobre o assunto de potenciação. E para iniciar a gente precisa entender o que é potenciação. É a abreviação da multiplicação de uma sequência de fatores iguais. Quando multiplicamos o mesmo número sucessivas vezes, podemos abreviar elevando a quantidade de vezes que o número é multiplicado. Vejam o exemplo aqui, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quantas vezes eu tenho aqui? Eu tenho multiplicações sucessivas de fatores iguais. 4 vezes. Por 4 vezes, o número 2 aparece aqui nessa multiplicação sucessiva. Então, a gente vai representar como sendo 2 elevado à quarta potência. Como é que a gente deve ler essas potências, né? Por exemplo, se o 2 estiver elevado a 2, a gente diz que é 2 elevado ao quadrado. Quando a gente tem elevado a 3, chamamos ao cubo. E quando está elevado a qualquer outro número maior que 3, 4, 5, 6, 7, 8, a gente chama de 2 elevado à quarta potência, quinta potência, sexta potência e por aí vai. Os fatores aqui, os termos que compõem a potenciação são importantes também. Então o 2 aqui, nesse caso, ele representa a base, que é o termo que se repete na multiplicação. Temos aqui 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, não é? O 4 é o expoente, ele está elevado a 4. Então, é o termo que indica o número de fatores aqui, dessa multiplicação. E a potência é o valor final da multiplicação, é o resultado dessa multiplicação sucessiva. Bom, tem alguns casos de potenciação que a gente tem que analisar com cuidado. Vamos analisar aqui primeiro como é que a gente trata as potências com expoente 1. Toda potência de expoente 1 é igual à base. O que significa? Já vimos aqui no slide anterior. Quem é a base? Olha, a base é o principal aqui, é o termo que vai se repetir na multiplicação. Então, quando a gente pega, nesse exemplo, a elevado a 1 é igual a ou seja, eu repito a base, porque naturalmente qualquer número já está elevado ao expoente 1. Vamos ver algum exemplo. 3 elevado a 1 é igual a 3. 1,4142 elevado a 1. Fica ele mesmo. Menos 2 elevado a 1, menos 2. Ou seja, qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. E quando temos uma potência com o expoente 0, a elevado a 0, dizemos que toda potência de expoente 0 é igual a 1. Então, 5 elevado a 0 é igual a 1. 0,75 elevado a 0 é igual a 1. Menos 11 elevado a 0 é igual a 1. 3 quintos elevado a 0 é igual a 1. Ou seja, qualquer que seja o número, se estiver elevado a 0, o resultado é igual a 1. Só que acontece um outro caso. Podemos ter um expoente negativo. Por exemplo, a elevado a menos n. Como é que fica essa relação? A gente vai inverter essa relação trazendo o a para o denominador e o expoente ficando positivo. Toda potência de expoente inteiro negativo e base não nula, ou seja, desde que a base aqui não seja igual a 0, é igual ao inverso da potência que se obtém conservando a base e trocando o sinal do expoente. 5 elevado a menos 2, olha, eu posso escrever em forma de fração, onde o 5 elevado a menos 2 fica aqui no numerador e o 1 no denominador. Não altera em nada a estrutura desse termo inicial. Então, quando a gente tiver esse expoente negativo, a gente vai inverter essa fração, ou seja, o 1 que estava embaixo, ele vem para cima, e o 5 elevado a menos 2 que estava em cima, vem para baixo com um detalhe. O expoente estava negativo e aqui ele passa com o expoente positivo. E aí é só resolver. 1 sobre 5 elevado a 2, 5 vezes 5 é igual a 25. Esse caso aqui, 2 quintos elevado a menos 1, significa o seguinte: se eu tenho um parênteses, tudo que está dentro do parênteses está sujeito a esse expoente. Então, eu vou inverter essa fração, olha, o 2 estava em cima, o 5 estava embaixo. A gente inverte essa ordem e o expoente que era negativo passa a ser positivo. 3 elevado a menos 3, o mesmo caso aqui de cima. A gente vai escrever na forma de fração, vai inverter essa fração e o expoente que era negativo passa a ser positivo. 3 elevado ao cubo, né?
Como que a gente faz? É 3 vezes o 3 multiplicando. 3 vezes 3 dá 9, vezes 3, 27. E temos as propriedades da potenciação. Por quê? Quando a gente vai trabalhar com operações, a gente precisa entender como que elas vão se comportar. Por exemplo, na multiplicação, quando nós temos um produto, ou seja, multiplicação de potências de mesma base, por exemplo, o A está elevado a M, que multiplica o mesmo A, só que elevado a N. Como a gente faz? Preserva essa base, repito aqui, ó, A, e o que eu faço com os expoentes? Eu somo M mais N. Vamos ver algum exemplo. 3 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao cubo é igual. Eu repito essa base, 3, e o que eu faço com os expoentes 2 e 3? Eu somo 2 mais 3 é igual a 5. Aqui, mesmo caso, multiplicação, bases iguais. Eu repito a base e somo os expoentes. O expoente daqui é 6 e o expoente daqui do 10. Como ele não aparece, já vimos que todo número naturalmente já está elevado ao expoente 1, mesmo que ele não apareça. Então eu faço 6 mais 1, o resultado é 10 elevado à sétima potência. No último exemplo, temos aqui 2 elevado à quarta potência vezes 2 elevado ao cubo. Repito a base e somo os expoentes. 4 mais 3 é igual a 7. Segunda propriedade aqui, muito importante, é o quociente, ou seja, a divisão de potências de mesma base. É o mesmo caso em cima, que eu tenho bases iguais, expoentes, e tenho uma divisão. Aqui, multiplicação, na segunda, divisão. O que vai acontecer? Quando era multiplicação, eu conservo a base e somo os expoentes. Quando for divisão, eu vou permanecer com a minha base, A, e eu faço o que com os expoentes? Subtraio. Então, M menos N, como está aqui. Vamos ver algum exemplo. 5 elevado a 7 dividido por 5 elevado a 3 é igual a 5 elevado a 7 menos 3, que é igual a 5 elevado à quarta potência. 8 elevado à quinta potência dividido por 8 elevado ao cubo, permanece a base, que é 8, e eu faço o que com os expoentes? Subtraio 5 menos 3, 8 elevado ao quadrado. 6 elevado à décima potência, dividido por 6 elevado à sexta potência. Reparem que aqui eu escrevi em formato de fração. Por quê? Porque uma divisão ela pode ser representada de diversas formas. E muitas vezes a gente vai se deparar com a fração. Então é só não esquecer que a gente está tratando aqui de uma divisão. Então eu procedo da maneira como a propriedade diz. Repete a base. Se a base é igual, eu posso repetir a base e diminuir aqui os expoentes. 10 menos 6 fica 6 elevado à quarta potência. Potência de uma potência, ou seja, nesse caso nós temos aqui dentro do parênteses um número que já está elevado ao expoente m. Só que esse parêntese significa que o que está aqui dentro, ou seja, esse a elevado a m, ainda está elevado a um outro expoente que é n. Então, nesse caso, a gente vai repetir a base e vai multiplicar os expoentes. 6 elevado ao quadrado é elevado a 6. Repito a base e multiplico os expoentes. 2 vezes 6, 12. Embaixo aqui, ó, 2 elevado ao cubo elevado ao quadrado é igual a 2 elevado a 3 vezes 2, 2 elevado a 6. 2 ao quadrado vezes 3 é igual a 2 elevado a 2 vezes 3, 2 elevado a 6. Percebam aqui, ó, que nós temos uma igualdade, né? 2 elevado a 6, 2 elevado a 6. Então, quando for potência de potência, não importa a ordem dos expoentes, tá? Porque como é uma multiplicação, tanto faz 3 vezes 2 ou 2 vezes 3, o resultado vai ser 6, tá? Isso é uma particularidade dessa propriedade. E temos aqui, ó, potência de produto e potência de quociente. Também funcionam da mesma forma. O que acontece? Quando eu tenho uma multiplicação dentro de um parêntese, lembra que eu falei que quando temos parênteses, e esse parênteses está elevado a um expoente, nós temos que entender que tudo que está dentro do parênteses está sujeito a esse expoente. Então, olha o exemplo, 2 vezes 4, entre parênteses, elevado ao cubo. O 2 está elevado ao cubo? Sim. O 4 está elevado ao cubo? Sim. E a multiplicação
a operação que os dois estavam aqui dentro do parênteses, ela permanece, só que agora eu tirei de dentro do parênteses. Então fica 2 elevado ao cubo vezes 4 elevado ao cubo. X vezes y elevado ao quadrado, ou simplesmente xy, porque esse sinal aqui ele pode não aparecer também. Então, se tiver xy, é a mesma coisa que x vezes y. Elevado ao quadrado, a pergunta é, o x está dentro do parênteses? Sim. Ele está elevado ao quadrado? Sim. O y está dentro do parênteses, o parênteses está elevado ao quadrado, então o y sai do parênteses também elevado ao quadrado. Então, x ao quadrado vezes y ao quadrado, podemos representar como x ao quadrado, y ao quadrado. Eu não preciso de um sinal aqui de operação matemática para entender que temos uma multiplicação aqui. Nesse terceiro exemplo, nós temos uma divisão. Aqui produto, aqui quociente. Então nós temos aqui o parênteses elevado ao expoente. Significa que tudo dentro do parênteses está sujeito ao expoente. 2x, ou seja, 2 vezes x, está elevado ao cubo? Sim. Se está dentro do parênteses, a gente sai com ele do parênteses como 2 elevado ao cubo, x elevado ao cubo. E o y, da mesma forma, y elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. E o x ao cubo a gente deixa representado desta forma, assim como o y ao cubo, pois aí aqui não temos nenhum parâmetro para definir o valor dessas incógnitas, tá? Só como demonstração. Com isso, chegamos ao final de mais uma videoaula de matemática. Eu espero que você tenha gostado e se inscreva, deixe seu like, porque isso ajuda o canal a chegar até outras pessoas, tá? Até a próxima, valeu, fui!